pratico algo cultural, aquilo vem de uma programação mental que eu recebi. Entendeu? Um aprendizado que eu recebi. Zucas no ar, pra você poupar. Fala, guerreiros! Como é que estão todos aí? Estou passando aqui para dizer que temos mais um episódio novo no ar. O nosso amigo aqui, Ayrton Cantilino, né? É isso mesmo, Liceu. Bom lhe ver aqui novamente, né? É um cara que já é conhecido aqui de nós. Verdade. Já tá aqui já há um certo tempo de parceria. É verdade. Fico feliz em ter você novamente aqui no estúdio para poder trocar aqui umas ideias. E hoje o assunto vai ser bom, viu? Então você gestor, motorista, como diz a história, o dono de casa, a dona de casa. É verdade. É verdade? Isso aí serve para todo mundo. O assunto aqui é um assunto importante. E a gente vai falar aqui sobre a questão da importância da inteligência emocional no trânsito. E o nosso Ayrton aqui vai contar um pouquinho. Fala aí, relembra aí quem está nos ouvindo, escutando aí, nos assistindo. Show. Quem é um pouquinho do Ayrton e tudo, para a gente entrar nesse tema aqui, mega importante, meu irmão. Seja mais uma vez bem-vindo aí. Obrigado, Disseu. Quero começar agradecendo, né, por estar aqui com você. É sempre uma honra estar com você, como eu já falei diversas vezes. Para mim é um prazer imenso contribuir e passar um pouquinho da minha trajetória aí para você e para a galera que te assiste também. Bom, o Ayrton, eu vou começar me apresentando como eu gosto sempre de falar. Primeiro, o Ayrton é um servo de Deus, um pai que ama os seus filhos, um esposo apaixonado e um apaixonado por gestão de frota, por motores e também por inteligência emocional, né? Hoje eu atuo como gestor de transporte numa empresa aqui do estado e também atuo como coach, mentor e palestrante. E aí, muito bom, cara. A gente não brinca não, né? Não, não pode parar. A gente não pode parar. Aí. Tem que sempre estar em constante evolução, né? Muito bom, meu amigo, muito bom mesmo. Pessoal, antes de mais nada, para eu não levar aqui um puxão de orelha, gostaria de lembrar a todos aí de quem ainda não está seguindo, vai lá, segue, curte, marca o sininho, né, para quando sair uma novidade, poder ser alertado por aí. Ayrton, deixa aí logo para a gente também não esquecer, né, suas redes sociais e tudo, né, para poder o pessoal já ir lá, enquanto tá escutando esse bate-papo aqui, já vai lá e já tá seguindo o amigo. Com certeza. Então, galera, o Instagram é coach.ayrtoncantilino, Ayrton com Y, tá? coach.ayrtoncantilino, segue lá. E lá no Instagram, pra tua galera, tem uma abazinha lá que você vai clicar e você vai ganhar uma consultoria gratuita aí sobre inteligência emocional, vai fazer dar uma virada na mente da galera aí, fazer a galera avançar em alguns dias, avançar alguns anos aí na vida. Rapaz, isso aí não sabe brincar não, o cara já vem logo de voadora, viu? Show de bola. Rapaz, então galera, se ligue, viu? Quem estiver escutando aí, assistindo, já para o carro para não acontecer nenhum acidente aí, né? Vai lá, já entra no Instagram, começa a curtir e pega aí a visão, viu? Que o meu patrão passou, viu? A consultoria aí, isso aí, não sabe brincar não. Aí, tu me diz uma coisa, nas minhas anotações aqui, eu anotei aqui pra gente já começar da seguinte forma. Por que falar da inteligência emocional quando o assunto mesmo é frota, é trânsito? E onde é que pega essas coisas? Conta aí um pouquinho dessa história aí. Por que que é tão importante, né? Essa palavra emocional aí, né? Show de bola, Disseu. Então, o que é que acontece, Disseu? Para a gente começar a falar sobre inteligência emocional, eu vou te levar ao que me fez falar sobre inteligência emocional. Quando eu conheci a inteligência emocional, eu era obeso, 32 quilos mais gordo, insatisfeito com a minha profissão na época, que não era gestão de frota, nem tampouco coach, nem mentorias, nem palestras. E na situação que eu estava procurando uma forma de sair daquela vida enfadonha. Eu não tinha prazer na minha profissão, eu não exercia o que eu gostava. A minha vida parecia que estava completamente parada. E de tanto buscar entender uma forma de sair daquela situação, eu acabei conhecendo a inteligência emocional, acabei conhecendo a metodologia coach, né? E assim eu comecei a mergulhar em conhecimento a respeito disso.
E eu comecei a mudar, transformar a minha vida já na área da saúde, já em relacionamentos. E quando eu percebi essa mudança, eu imergi nisso, né? Investi meu tempo, investi conhecimento, fiz alguns cursos a respeito. E aí eu comecei a transformar a minha vida profissional, minha saúde, meus relacionamentos. E foi quando eu entendi que a inteligência emocional, ela não é só para a saúde, ela não é só para a vida profissional. A inteligência emocional é para qualquer área da sua vida. Aplicou os conceitos, aplicou o entendimento, reprogramou crenças, né? A forma, o modus operandi do teu cérebro. Através das ferramentas de inteligência emocional, você tem uma mudança em qualquer área da tua vida que seja, tá? Então, eu tive diversos ganhos com o conhecimento. Entre eles, eu me coloquei na área que eu queria trabalhar, que era gestão de frota. Fui promovido 2 vezes dentro da área, depois do conhecimento da inteligência emocional. Aprendi a me comunicar melhor com as pessoas, fiz alguns cursos de oratória também. E isso tem me ajudado. E fato é que a comunicação e a inteligência emocional, primeiramente Deus, mas as ferramentas que Deus usou para me trazer onde eu estou hoje, foram comunicação e inteligência emocional. E enxergando isso, eu entendi que tinha pessoas que têm essa dor ou passam por dor semelhante em diversas áreas da vida. E como hoje eu gerencio uma equipe de motoristas, além de uma equipe do administrativo, além da equipe de oficina, então eu resolvi aplicar isso com a minha equipe, esse conhecimento, e trazer um pouco de mudança para a vida deles também. Foi quando eu estudei a respeito, né, da importância da inteligência emocional no trânsito e comecei a entender o cenário e o quanto é importante utilizar a inteligência emocional em qualquer área que você trabalha, inclusive no trânsito, que é um dos ambientes mais estressantes do mundo. Caramba. Então, você imagina só, o cara sai com 30, 35 entregas dentro do caminhão dele, junto com o ajudante. Um trânsito super estressante, que é, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui da nossa capital, o trânsito de Maceió. As pessoas, quando entram dentro do veículo, parece que elas não se conhecem mais, ou parece que você está dirigindo um carro, você é um ser humano, mas quem está no outro carro até parece que não é ser humano, né? Você não tem mais empatia, a empatia vai embora. Então as pessoas discutem no trânsito e chegam a situações a ponto que fazem loucura por falta de inteligência emocional, falta de gestão das emoções. E só para contextualizar a galera, Disseu, já que a gente está falando sobre inteligência emocional, deixa eu explicar então o que é inteligência emocional. Interessante, para ficar mais, né? vamos assim, mais nítido na cabeça da galera aí, né? Fica mais fácil para a galera entender, né? Então, inteligência emocional, eu vou falar de uma forma bem simples. Inteligência emocional é a habilidade de extrair o melhor de si, no que se refere às suas emoções, e o melhor do outro. Para ser bem simplificado, se você for pegar o texto explicando, né, cientificamente o que é inteligência emocional, você vai ler muito mais. Mas para deixar bem fácil aqui para a galera, inteligência emocional é a habilidade de extrair o melhor de si e gerenciar suas emoções, e o melhor do outro, gerenciando também as emoções do outro através da tua comunicação, da tua forma de se comunicar com aquela pessoa. Então, em suma, com inteligência emocional eu consigo extrair o melhor do outro e o melhor de mim nas diversas situações da vida. Então, eu vou dar um exemplo. O cara que está no trânsito leva uma fechada. O cara com inteligência emocional, ele vai entender que muito provavelmente aquele cara que fechou ele não viu ele no retrovisor e que aquele cara tem uma família. Olha onde o cara vai. O cara tem uma família e que aquele cara, por certo, saiu de casa com diversos problemas ou com a mente pensando em alguma outra coisa e que foi um erro que o cara cometeu. E ele vai frear. Não foi de propósito, né? Não foi de propósito, porque 99% das vezes não é de propósito, Disseu. Mas quando a gente, por exemplo, leva a fechada, o nosso cérebro entende, interpreta como que foi de propósito. Mas não é. E aquilo ali é um gatilho automático. E é isso que nós precisamos treinar, é esse gatilho automático, dessa reação automática quando, por exemplo, eu levo uma fechada no trânsito. Então, o cara com inteligência emocional, ele vai frear e ele vai raciocinar sobre a situação, vai respirar e vai seguir. O cara que não tem inteligência emocional, ele vai berrar, ele vai gritar, ele vai xingar, vai segurar na buzina. Só que, detalhe, Disseu, ele não está só atrapalhando a vida do cara que fechou ele e ele, por fim, discutiu com ele.
Na realidade, aquela carga emocional, aquele estresse que ele tem ali, ele vai levar com ele ao longo do resto do dia. E aí ele vai atender 35 clientes com aquela mentalidade. Ele vai lidar com o ajudante dele com aquela mentalidade de estresse. Ele vai lidar com outras situações no trânsito com aquela mentalidade de estresse. E aí ele vai chegar em casa, por fim, no final do dia, esgotado. E aquilo que ele tem, aquilo que restou dele, ele vai entregar para a família dele. Aí o que é que restou dele? Depois de um dia estressante, em que o cara não teve inteligência emocional para lidar com aquele dia. Estresse, cansaço, nervosismo. E aí é o que resta para a família em casa, que naturalmente, são as pessoas que mais aquele cara ama. Né? Então, entenda, a inteligência emocional, falando de trânsito, ela começa lá no trânsito. Quando você recebe uma fechada e você entende aquilo, você raciocina sobre aquilo como que não foi intencional, mas ela termina em casa à noite, quando eu chego em casa com a minha família. Eu tenho uma dúvida em cima disso aí. Você acha que, na sua visão, o trânsito ele revela quem é a pessoa ali, quem ela realmente é? Você acha que o trânsito ela pode revelar é uma pessoa que não é muito boa, é uma pessoa, sei lá, complicada? O trânsito ela pode, de fato, revelar ou não? Boa pergunta, boa pergunta. Na realidade, Disseu, o que é que acontece? Quando nós entramos dentro do carro, estamos em cima de um veículo, parece que a empatia vai embora. Né? Que a empatia é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, de eu entender o outro, né? Como ele está pensando, como ele está agindo. Então parece que a empatia vai embora quando você entra dentro do veículo, e aí eu não vejo mais a pessoa que está no outro veículo como uma pessoa. Eu vejo ela como um veículo apenas. Então eu não me preocupo com a vida daquela pessoa, se aquela pessoa tem família. E isso é muito sério. Só que a maioria das coisas que nós praticamos ao longo do dia, ela não vem do nosso consciente, ela vem do nosso inconsciente, do cérebro inconsciente. Então já estava programada aquela ação. Então todos nós podemos reagir a uma fechada no trânsito com ignorância, e isso ser próprio nosso, do nosso modus operandi, da nossa programação mental, mas também todos nós podemos reprogramar e mudar isso, mudar essa forma de agir automática no trânsito, entende? Então, respondendo sua pergunta, eu acredito que todo mundo, sim, quando entra dentro do carro, ele pode se tornar uma pessoa completamente sem empatia, mas só se ele permitir que isso aconteça. Quais seriam as emoções que mais atrapalham o motorista no dia a dia? Você acha que tem algum que é mais relevante ou não do que a outra ali? O motorista no dia a dia, principalmente o motorista profissional, ele lida com muitas pressões, né? Ele tem, geralmente ele tem um horário apertado, ele tem uma quantidade maior do que parece possível de entregas a realizar, ele tem a torre de monitoramento acompanhando, ele tem o vendedor geralmente ligando para ele, se a gente fala falando, por exemplo, do nosso setor de distribuição. Então, ele tem o vendedor ligando e pedindo a mercadoria. Em alguns momentos, ele tem até o cliente ligando e cobrando essa mercadoria. Então, são diversas... Ainda teria a questão do veículo que às vezes não tem uma ventilação adequada, uma refrigeração adequada ali, né? Com certeza. O cara tá suando, aquele suor pingando na testa, ajudando ali a ficar ele mais, vamos dizer assim, de repente, talvez estressado, nervoso, alguma coisa. Isso também estaria contribuindo. Perfeito, contribui sim. Contribui isso, contribui o trânsito que o cara... que são fatores que ele não controla, mas que ele deixa que o controlem. Por exemplo, você sai de casa às 7 da manhã e você vai pegar o trânsito da Fernandes Lima, você não controla se tem um acidente lá. Você não consegue controlar, mas você consegue controlar como você vai se sentir a respeito daquilo. Bacana. E isso é que é o importante, isso é que é o legal. É que você consegue mudar como você vai se sentir a respeito daquilo. Então, o motorista ele recebe uma pressão muito grande, que é natural, porque hoje em dia
todas as profissões que forem que você for trabalhar, você vai receber pressão. É natural isso no mundo que nós vivemos hoje. E o motorista não é diferente. Só que tem um fator agravante que é o trânsito. E aí, além de tudo aquilo, ele tem o cara que não entende o tamanho do veículo dele, o cara que não, vou falar assim, não se enxerga, né? Que ele acha que ele tá com a moto na frente do caminhão e o caminhão sai e passa próximo dele e ele começa a xingar o cara. Você é maluco? Você não tá me vendo? De fato, ele não tá vendo, porque ele é muito grande. E a moto é muito pequena, ela fica muito próxima da cabine, na maioria das vezes o cara não vê. Então, são pessoas que não conhecem a dificuldade que ele enfrenta e que acaba gerando conflitos dentro do trânsito. Então, junta tudo isso. Muitas das vezes ele chega no cliente e o cliente não o recebe muito bem, não muito agradável. E ele dá um bom dia e o cliente às vezes não responde. Então, quando vai juntando essa pressão... Já saiu de casa, a mulher também comendo o juízo do cara lá, Saiu né? de casa, já discutiu com a esposa, já entrou, já pegou a moto ou o carro para ir trabalhar atrasado, saiu sem tomar café. Então, quando junta essa pressão, né, o ambiente perfeito para descarregar isso vai ser, para quem não tem inteligência emocional, vai ser o trânsito. Então, acho que é essencial, Disseu, controlar aquilo que você pode, aquilo que está sob o teu controle. Mas o que não está sob o teu controle, não deixar te afetar. Pô, eu tenho 10 entregas para fazer, mas o trânsito está fechado aqui e eu estou recebendo pressão sobre essas entregas. Tá, show de bola. Mas o trânsito está fechado e eu não posso controlar isso. O que é que eu posso controlar? Quando o trânsito abrir, eu posso controlar a minha agilidade na hora da entrega, eu posso controlar a forma como eu vou conduzir a situação, verificar as notas, a minha rota correta, né? Eu consigo controlar isso. Fora disso, eu não consigo controlar. Então, eu foco naquilo que eu controlo e o que eu não controlo já está resolvido. Em cima do que você falou, então, qual seria a sugestão aí para uma pessoa ou motorista, enfim, tecnicamente falando, que ele conseguisse manter, né, ou mantivesse ali o controle emocional, como você citou aí, tem algo mais específico que você dissesse, olha, o cara, para ele manter o controle emocional mesmo aqui, ele vai fazer assim, ele vai agir dessa forma, ele vai ter uma precaução aí em cima Existe isso ou não? É na hora H que a gente sabe se você está preparado ou não emocionalmente? Hein? Existe como você treinar isso em você. E o fator principal aqui, Disseu, é estar atento na função que você está exercendo. Você está dirigindo, esteja atento e disposto a não agir no automático. Bacana. É o primeiro passo, tá? Mas se a gente voltar um pouco mais, antes de você dirigir o carro, faz uma análise de como é que você tá, sabe? Como é que tá a minha situação emocional? Eu saí de casa, já discuti com a família, com a esposa. Eu já saí de casa no trânsito. O cara arranhou o meu carro, a minha moto, o cara me derrubou. Eu já não tô bem. Como é que tá a situação? Zera aquilo, sabe? Respira um pouco, pensa um pouco e tenta encontrar algo de positivo. Pô, saí de casa, mas aí tem alguém, Disseu, que vai falar assim, poxa, mas eu saí de casa, discuti com a mulher. Aí, no trânsito, o cara arranhou meu carro. Aí eu cheguei na empresa atrasado, o chefe já reclamou. Entendeu? Aí o cara fala assim, pô, mas como é que eu vou encontrar uma coisa boa nisso? Cara, você tem que enxergar fora dessa caixinha. Pô, tô vivo. Pô, eu saí de casa, discuti com a mulher. Pô, pelo menos eu tenho uma mulher. Eu saí de casa, o cara arranhou meu carro. Que massa, eu tenho um carro. Se eu não tivesse carro, o cara também não tinha arranhado meu carro. Mas eu tenho um carro. Arranhou, a gente vai resolver. Sabe? Tem que colocar positividade, enxergar as coisas de uma maneira positiva, Disseu. Porque assim como você enxerga as coisas, é exatamente como elas são. Cara, se você já passou o dia com aquele cara negativo, aquele cara que nada dá certo pra ele. Você viu como o dia atrasa, como as coisas atrasam, como as coisas não funcionam, não acontecem. Por causa da negação do cara. O cara é negativo, o cara é carregado que mesmo. Você tá, como o pessoal diz, é um encosto, né? Um peso ali, né? Assim, meu amigo. E aí o cara só consegue enxergar os pontos ruins das coisas. E aí, Disseu, a nossa mente ela é como uma lupa. Aquilo que você foca expande.
E se você só foca no problema, cara, o problema vai ficar cada vez maior. Eu costumo dizer, inclusive lá na empresa, que o problema, ele é uma oportunidade de melhoria. Show de bola. Aí o pessoal fala, rapaz, esse bicho... inclusive, eu saio de casa, aí tu vou até confessar um negócio, eu saio de casa primeiro, igual a você, a primeira coisa que eu faço é sair agradecendo a Deus. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade que você tá me dando nesse dia. Agradeço pela família, agradeço tudo, agradeço pelas coisas simples. Eu consigo respirar sozinho, sem nenhum equipamento. Eu consigo andar até o carro sem ninguém poder me carregar. Perfeito. Né? Então, assim, coisas básicas, ir ao banheiro, coisas básicas, tudo sozinho. Perfeito. Aí eu agradeço, já vou no trânsito agradecendo tudo e tal. Quando eu termino de agradecer, eu digo que eu consiga chegar na empresa e tenha um problema. Eu quero ter um problema. Aí os caras dizem, rapaz, esse bicho é doido, vai pra empresa pedindo pra ter problema. Aí eu digo, pessoal, é a hora que a gente tem para poder verificar o que a gente pode melhorar no processo. Perfeito. Já dizia, né, o filósofo Santo Agostinho, antes aqueles que me criticam do que aqueles que me elogiam, né? Eu tenho a oportunidade de revisitar um processo, de avaliar ou verificar o que é que está de errado, o que é que eu posso fazer de melhor. Perfeito. E a partir daí, se a gente começa, como você falou aí agora, olhar não só o lado negativo, porque toda moeda tem dois lados, né? E aí, pô, bateram no meu carro. Pô, será que isso aqui é algo que está evitando lá na frente? Será que isso aqui é algo que é uma aprovação, é um teste, porque de repente poderia estar acontecendo algo pior? Exato. Entre diversas outras coisas, né? Então eu faço muito, o pessoal até diz, rapaz, lá na empresa eu digo, olha, se apaixone, tem até um livro, né, que se apaixone pelo problema e não pela solução, né? Isso. E aí eu sou apaixonado pelo problema lá na empresa. Aí o pessoal, rapaz, eu disse, a hora, o atleta olímpico treina, de 4 em 4 anos ele tenta uma vez para ver se deu certo durante o que ele treinou 4 anos. 4 anos. Então, se tem um problema, é a hora da gente verificar se o que a gente está fazendo está errado ou não e de botar em prática o seguinte, está errado, beleza. Como é que a gente resolve esse problema agora? Resolve dessa forma, de forma rápida, e o cliente lá na ponta, ele fica feliz, fica tranquilo, porque problemas sempre vão existir, né? Nunca vai... Se você estiver vivendo um mundo que não existe problema, talvez a gente esteja no mundo errado, né? Tá no mundo errado. Perfeito. Muito bacana mesmo. E assim, Disseu, isso que você está falando é uma forma de você enxergar a vida. Tem pessoas que enxergam completamente antagônico ao que você enxerga. E aí você pega as duas formas de pensar diferentes e começa a analisar quem vive melhor, sabe? Quem tem mais facilidade de solução de problema, quem se estressa menos para resolver um problema. É você que tem essa mentalidade. Então, é a forma de enxergar. Eu vou dar um exemplo, vamos lá. Duas pessoas dar um exemplo aqui, vem num Fusca. Certo? Numa rodovia, BR-104 aqui, na entrada de Maceió, passando ali em Rio Largo. O cara vem no Fusca, de repente o caminhão freia bruscamente na frente dele, 2 caras no Fusca. Os caras batem na traseira do caminhão. Acabou o Fusca. Imagina a cena. Aquele fumaceiro tapando, todo mundo correndo, aquele desespero. De repente sai os 2 caras do Fusca, caindo no chão, se arrastando e olhando para aquele motorista do caminhão assustado e corre lá. O que é que aconteceu, cara? Como é que você tá? Tá tudo bem? Sai os 2 ilesos. Um olha para aquilo e diz, meu Deus, graças a Deus, não aconteceu nada. Foi só danos materiais. O outro olha, começa a chorar desesperado e dizer, por que isso aconteceu comigo? Eu não acredito, olha só a situação do carro, olha só, eu poderia ter morrido. Aí eu te pergunto, Disseu, a situação que os 2 viveram foi a mesma? Foi a mesma. A forma de enxergar foi diferente? Com certeza. Foi o que mudou tudo. Para um, aquilo foi um milagre. Para o outro, foi o fim do mundo. E a diferença entre os 2 é só a forma que ele enxergou. Então, quem vai sair mais facilmente daquela situação? Quem vai sair melhor com aquilo? Quem vai tirar um aprendizado melhor daquilo? O cara que enxergou aquilo como um milagre ou o cara que enxergou aquilo como um problema? Você entende? Entendi. Então, todos os dias quando a gente sai para o trânsito, o gestor que também enfrenta muitas dificuldades, o gestor de frota, de transporte, que sai para o trabalho, que sai para liderar a sua equipe, todos os dias a gente tem que pensar
que tem os dois lados da moeda. E em qualquer situação, a gente precisa enxergar o melhor lado dela. Tirar, extrair o melhor. Eu costumo dizer para a galera que não existe fracasso. Só existe resultado. Não existe fracasso. No mínimo de alguma situação, eu tiro um aprendizado. No mínimo, eu aprendi. Se eu não cheguei onde eu queria, se eu não tive o resultado que eu queria, no mínimo, eu aprendi. Eu aprendi com aquela situação. E eu não vou cometer mais aquele erro. Entendeu? Mas isso é o quê? Forma de enxergar. Então, o cara que está lá no trânsito, ele precisa enxergar o trânsito com outros olhos. Até porque, Disseu, só para você ter uma ideia, o estresse, ele inflama o nosso corpo. Caramba. Ele nos dá prejuízos fisiológicos, ou seja, no nosso corpo, e psicológico. Então, fala para mim, vale a pena, se eu vivo nesse ambiente caótico do trânsito, vale a pena eu me estressar mais do que o necessário? Pô, sair discutindo com todo mundo, e sem contar que esse dado é para o gestor, e sem contar que o motorista mais estressado no trânsito, a probabilidade de um acidente é muito maior. Então, inteligência emocional também é segurança no trânsito. Entende, Disseu? Você tem um colaborador com mais qualidade de vida, porque o cara sabe enfrentar as dificuldades do dia a dia. Você tem um colaborador mais seguro no volante, um cara mais centrado, um cara que não vai estourar. Disseu, nós temos casos de pessoas que eu faço treinamento com a galera lá, treinamento de integração, e eu dou no treinamento de integração, eu dou uma palestra sobre inteligência emocional para a nossa equipe lá. E aí, o que é que acontece? Eu costumo sempre citar esse caso. Tem uma situação, não vou lembrar agora onde foi, mas se a gente procurar no Google vai encontrar. Teve uma situação de um trânsito que estava parado e o cara vinha no trânsito estressado pra caramba e tal. Quando ele chegou no acidente, ele notou que um senhorzinho tinha batido na traseira do carro de um outro rapaz. E eles não tinham tirado o carro dali. E por isso que estava aquele trânsito. Ninguém se feriu, mas eles não tinham tirado. E naquela situação, o senhorzinho estava discutindo com aquele rapaz do carro. E passou esse outro rapaz nervoso e gritou quando passou de lado: tira o carro do meio do trânsito, está atrapalhando e tal. E o senhorzinho gritou para ele assim: vai embora daqui. Aqui já tem gente estressada demais. O cara parou o carro lá na frente, desceu, pegou uma chave de fenda e assassinou o senhorzinho. Caramba. Aí eu te pergunto, esse cara tava gerenciando as emoções dele? Zero. Será que esse cara era assassino mesmo? Será que não foi um pico de loucura? Falta de gerenciamento de inteligência emocional, gerenciamento das emoções. Então, é muito importante isso. Cada vez mais a gente tem situações de pessoas que estão perdendo completamente o controle no trânsito. E muitos deles são motoristas profissionais. São colaboradores de empresas, são motoristas autônomos, que já não suportam mais o estresse do trânsito, mas que não sabem lidar com ele. Então, a solução é inteligência emocional, gerenciar suas emoções a respeito daquilo. Muito bom. Me diz uma coisa, eu fiz uma anotação aqui para você nos ajudar, que seria o seguinte: como é que a inteligência emocional influencia o consumo de combustível, né? Ou a direção agressiva, o desgaste do veículo, ou algo do tipo aqui. Como é que ela influencia? Como é que a gente pode trabalhar isso aí? Essa foi muito boa, Disseu. Essa foi disruptiva. Eu vou ali só fazendo umas anotaçõezinhas de leve. Eu digo, rapaz, deixa eu preparar logo aqui a minha pesca. Show de bola. Não, influencia diretamente, cara. Diretamente. Você já percebeu que quando as pessoas estão nervosas, elas dirigem mais rápido, assumem mais riscos? E uma direção segura, naturalmente, já é uma direção econômica. O cara que faz um curso de direção segura, ele está aprendendo a economizar. E isso a gente está falando de combustível. Tem outro custo dentro? Tem. Depreciação das peças. Às vezes o cara falando no caminhão pesado, às vezes o cara dá um tranco na embreagem do carro, com raiva. Às vezes o cara pisa no freio de uma vez com raiva. E tudo isso deprecia as peças do veículo. Entende? Tudo isso estressa aquelas peças envolvidas. Então, sem dúvida alguma, a falta da inteligência emocional gera uma condução mais cara para a frota, né?
em relação a combustível e em relação à depreciação de peças também. Hoje as empresas costumam olhar mais para o comportamento técnico ou para o emocional dos motoristas, na sua opinião? Na grande maioria, para o comportamento técnico. É mesmo. Na grande maioria. Porém, cada vez mais, os olhos estão se abrindo para o comportamento emocional também. Hoje, por exemplo, quando a gente contrata lá na empresa, quando eu estou participando do processo seletivo, eu já tento enxergar e faço perguntas de como é a condução desse motorista dentro do trânsito, como é que ele lida com as frustrações do dia a dia. Porque, na realidade, são situações de frustração. O cara queria passar no sinal, o cara vinha no trânsito. E o carinha andando na frente dele bem devagarinho, o sinal lá aberto, e o carinha na frente dele devagar. O sinal amarelou, o carinha pisa, vai embora e ele tem que parar. Pô, como é que ele lidar com essa frustração? Ele já se estressa, já se ira, já se irrita. Então eu faço perguntas a respeito disso, para que eu consiga enxergar como é que esse cara lidar com o ambiente de trabalho dele. Porque a gente tem pessoas que lidam que tem um ambiente de trabalho dentro do escritório, sentado na cadeira. Tem pessoas que trabalham na área de produção e o estresse é barulho, o estresse é pressão, relacionada à produção, quantidade, né, de produção. Tem pessoas que o estresse é relacionado a relatório que tem que entregar, sentado na cadeira. E o motorista profissional, o estresse dele está relacionado principalmente ao trânsito, ao que ele vai enfrentar no dia a dia. Então, é muito importante isso. Esses treinamentos aí, como você falou aí, você acha que a equipe, a turma, eles têm visto com bons olhos, assim, de dizer, cara, realmente funciona, ajuda, ou para eles têm na cabeça dele, tô fazendo porque tem que fazer, isso aqui é uma perda de tempo? Disseu, tem pessoas que a gente não vai conseguir ensinar nada para ninguém se ele não quiser aprender. Tem gente que não quer aprender. Ele aprendeu a síndrome de Gabriela. É a perda de tempo. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Entendeu? Então tem gente que ele não quer aprender. Mas na grande maioria, por mais que entra na sala meio, sabe, ranzinhos com aquilo, meio olhando meio que de lado, pô, inteligência emocional e tal, não sei o quê. Mas quando começa a entender, porque tem tudo isso que a gente está conversando aqui, tem dados científicos, não é achismo. Não entendeu? tirou da cabeça, assim, acabou e tchau. Não, é ciência. Então, quando começa a enxergar, muitos deles põem em prática, e eu tenho vários feedbacks de motoristas que me agradeceram. Cara, obrigado, tal. Eu participei da sua palestra e eu achei muito bacana. E eu pus em prática, passei por uma situação, tá? Até situações próprias. Caramba. Passei por uma situação, o cliente estava muito irritado e eu lembrei do que você ensinou na palestra. E eu, vou colocar em prática aqui e tal. E eu consegui me sair da situação. Então, assim, funciona na maioria dos casos, funciona. Agora, tem gente que não quer aprender nada, tem gente que não quer aprender nem tecnicamente sobre a profissão dele, né? Porque as pessoas acham que ser motorista profissional é entrar no carro, enrolar o volante e... Botou a primeira e vai embora. E vai embora. E não é bem assim, né? Então tem pessoas ainda que são bem resistentes. Diz que normalmente a porta do ser humano, digamos assim, ela só tem um lado que tem fechadura lá, né? Que tem a manivelazinha, né? Que ela só consegue ser aberta por dentro, né? Por dentro. E aí, ou seja, por mais que você queira ensinar, por mais que você queira capacitar aquela pessoa, algo do tipo, eu nunca vou conseguir fazer se ela não abrir essa porta por dentro, né? Sim. Então, o maior interessado é ela ali, né? Exato. É interessante esse negócio. Me diz uma coisa, ainda sobre a questão do treinamento e tudo, eu queria saber o seguinte, tem crescido bastante, inclusive lá na empresa mesmo a gente aumentou bastante a parte de implantação de equipamentos na área de telemetria, em especial a parte da videotelemetria. E é onde a gente tem colocado justamente para poder tentar avaliar um pouco essa questão da, vamos dizer assim, da condução ali do motorista, né? Se ele está cansado, né? Se é a questão de fadiga, entre outras situações. Você acha que esse tipo de tecnologia, ele ajuda também no lado emocional, não ajuda? Se ele ajuda,
só na parte mais técnica? No seu ponto, você tem algum ponto de vista formado em relação a essas questões de tecnologia? Então, meu ponto de vista é que o cara, por saber que está sendo monitorado, ele vai evitar fazer algumas coisas que ele faria sem monitoramento. Então, eu acho muito válido, tá? Eu acho muito válido, apesar de que o cenário perfeito seria: eu estou colocando o meu motorista na rua e eu confio 100% nele, plenamente. Esse seria o cenário perfeito. Mas a gente sabe que a gente não consegue isso em 100% da frota, né? Você tem aqueles caras que você pode contar, que você sabe que pode confiar no trabalho deles, que eles exercem o melhor que eles podem com aquilo que eles têm, né? Mas tem o cara que não. Então, eu acho muito válido, sim, que tenha videotelemetria, o acompanhamento do que está sendo feito por aquele motorista. E até em muitas situações, para livrar o cara de alguma situação. Porque às vezes não foi ele que fez, né? Mas ele está sendo acusado de ter feito. E se tem uma videotelemetria que pega exatamente aquela situação, o cara está livre. Muito bom, muito bom. Eu anotei aqui uma pergunta para trazer uma provocação. Eu disse, eu gosto de, como diz um amigo meu, eu gosto de ver o circo pegar fogo. Eu trouxe aqui, que é o seguinte: você diria que dirigir sem controle emocional, ele é tão perigoso quanto você dirigir alcoolizado? Sim, com certeza. Então, Sem quer controle dizer, emocional, com sem certeza. controle emocional O cara, é tão grave ou pior? eu acredito que é tão grave ou pior. Caramba. Por quê? Vou te dar um cenário aqui. Lembra do cara que eu falei da chave de fenda? Certo? Provavelmente, se ele tivesse embriagado, ele não conseguisse fazer. Entende? Então, o problema é bem maior do que parece em algumas situações. É lógico, tem situações que o cara embriagado vai apresentar mais risco, né? Tem situações que o cara embriagado vai apresentar mais risco. Mas é por isso que eu digo que é tão perigoso quanto ou até pior, dependendo da situação. O cara sem controle faz loucura. Caramba. O negócio é pesado essa É questão pesado. aí. Eu tenho outro aqui que é o seguinte. É, O trânsito ele é violento ou as pessoas estão emocionalmente desesperadas? É uma mistura aí dos dois? Realmente. É porque é violento mesmo? Não, não. As pessoas tornam ele violento. O carro não sai sozinho de casa. Ainda não, né? Ainda não. E se sair, não vai se estressar, né? Não vai, não vai. Se tiver trânsito, ele espera, Ele vai tranquilo, de esperar boa, né? tranquilamente. Exatamente. Muito bom, muito bom. É, Deixa eu ver um aqui que eu anotei uma outra aqui. É, Até que ponto uma discussão no trânsito pode virar uma tragédia, no seu ponto de vista aí? Eu acho que uma simples discussão já pode virar uma tragédia. Uma simples discussão. Cara, uma besteira, né? Uma besteira. Porque é, tem situações, a gente vê todos os dias aí nos noticiários. Tem situação que o cara passou pelo outro, sei lá, levou uma fechada, o outro xingou, e o cara foi atrás dele e atirou no cara. Sem discutir, sem. Vamos dizer assim, sem nenhum motivo isso, Não né? é. Tipo, levou a fechada. Aí o cara foi e revidou, falou alguma coisa. Ele foi atrás do cara e matou o cara sem conversar, sem nada. Então, assim, é muito. É um descontrole muito grande, né? É... Eu tenho aqui a seguinte. E agora, gestor? Um quadro da gente aqui. E aí eu trouxe aqui o seguinte. Eu vou trazer aqui um cenário para a gente poder tentar resolver esse caso, né? Como diz a história, né? Você tem um motorista, ele é experiente, produtivo, mas ele é muito explosivo. Vive discutindo no trânsito, já teve diversas ocorrências, a equipe toda reclama. Demitir resolve, treinar resolve, ignorar resolve. Qual é o melhor cenário aqui, no seu ponto de vista? A única coisa aí que não resolve é ignorar. Ignorar não resolve, não. Agora sim, eu vou treiná-lo enquanto enquanto eu puder, uma, duas, três tentativas.
E em seguida, se não houver solução, eu não vou colocar as pessoas em risco, né? Nem as pessoas na rua e nem a própria empresa, né? Então, se for necessário, após algumas tentativas de recuperar esse colaborador, se for necessário, ele será demitido. Mas a primeira coisa a ser adotada é o treinamento, sem dúvida alguma. Treinamento. Tenta. Se, como diz a história, tem um amigo meu que disse que existe 3T. Treina, troca, né? Você tenta treinar o cara, Isso. se não tiver jeito a gente troca ele, Troca, né? perfeito. E na verdade é ele que está saindo, né? É, A empresa não demite ninguém, né? É o cara que está saindo, né? exatamente. Boa observação. Aí você deixa ele disponível, como dizia a história, no Pro mercado pro concorrente. concorrente, né? Sem dúvida alguma. E aí eu passo até o telefone se precisar. Me diz uma coisa, é fácil, não é fácil diagnosticar se o problema ele é emocional, se ele é técnico ou se ele é algo cultural? É fácil. Se ele é cultural, ele já é emocional. Porque, como eu te falei no início, nós somos regidos por uma programação mental que foi instalada no nosso cérebro, principalmente do 0 aos 12 anos. E isso é o que nós chamamos, em algumas situações, de cultura. A nossa cultura. E quem treinou isso, quem colocou isso no nosso cérebro foram os nossos pais. Então, se eu pratico algo cultural, aquilo vem de uma programação mental que eu recebi. Entendeu? Um aprendizado que eu recebi. E aí, por isso eu pratico aquilo. Então, se o problema for cultural, ele já é emocional. E é fácil, sim, identificar se o problema é cultural, se o problema é emocional ou se o problema é técnico. É fácil de identificar. Quando o problema é técnico, você vai enxergar que o cara não tem habilidades suficientes para desenvolver aquela atividade. Quando o problema é emocional, você vai enxergar que o cara não consegue desenvolver, seja qual for a habilidade, seja qual for a situação, ele não consegue desenvolver. Entende? Ou ele não quer. Entendi. Também é emocional. É algo que você tem que ter, vamos dizer assim, um controle, uma calma para você fazer essa análise ali e verificar se realmente tentar ser justo, né? Isso. Muito bom mesmo. Rapaz, tô gostando desse bate-papo aqui. Esse bate-papo aqui tá muito bom, viu? Eu gosto de ouvir. Quando você vem falar, eu aprendo muito, viu? Eu que aprendo com você, Que rapaz. é isso, rapaz. Nossos encontros deveriam ser semanalmente para você me Rapaz, ensinar. ó, eu vou dizer um negócio. E não me convide não que eu vou, viu? Que eu aprendo, viu? Eu aprendo, viu? O pessoal diz, rapaz, você ensina. Eu disse, rapaz, eu aprendo mais do que ensino. E ensinando a gente aprende, né? Também, né? Também. Me diz uma coisa. É fácil a gente conseguir avaliar a questão de você é o seguinte, quando vale insistir no desenvolvimento ou quando é risco manter? Isso é fácil ou não? Eu preciso de uma pessoa especializada para você saber, cara, aqui já não dá para eu investir mais, já virou um risco manter ele na equipe. Então, fácil é. Por quê? Porque você vai enxergar qual o risco que aquele cara está representando para a empresa, né? Se o problema do cara é só com ele mesmo, é com o desempenho que ele exerce, a gente continua treinando. Lógico que tem um limite, 1, 2, 3 vezes, né? Eu treino, eu oriento. Agora, se o cara está oferecendo risco para a operação, risco para a empresa, risco para as pessoas na rua, para os outros colaboradores, aí, infelizmente, a gente não vai assumir esse risco, né? A partir do momento que eu enxergo que existe um risco muito maior que aquele colaborador está causando, eu sou corresponsável daquele risco. Então, eu preciso tomar uma atitude, né? Então você não precisaria procurar uma empresa especificamente para poder fazer a avaliação. O próprio gestor ali, o próprio líder, Sim, ele já consegue ter, vamos dizer assim, um mínimo de conhecimento que ele tem, ele já consegue fazer essa avaliação, né? consegue sim. É, existe limite entre a empatia e o risco operacional? Se existe limite, Sim. existe. Existe limite, sim. Tem, como a gente falou, né? Tem pessoas que, quando entra dentro do veículo,
ele não enxerga mais a pessoa que está no outro veículo como um ser humano. Para ele é outro veículo apenas. E isso é um risco, né? Então, o limite é esse. É quando o cara não tem o menor tipo de empatia pelo outro, né? Então, eu preciso entrar dentro de um veículo e enxergar que do outro lado, no outro veículo, tem um pai de família, tem o filho de alguém, tem o esposo de alguém, entendeu? E que por mais que ele tenha errado em alguma situação dentro do trânsito, mas ainda assim ele é um ser humano e foi um erro que ele cometeu no trânsito, que eu também poderia cometer. Então, quando não existe esse pensamento, por mínimo que seja, aí você começa a atravessar fronteiras de situações mais arriscadas. É aquilo que a gente começa a ver nas estradas. O cara tira o outro para fora da pista, entendeu? Ele vai fazer uma ultrapassagem. Eu sou maior, eu estou numa carreta, eu vou fazer uma ultrapassagem, o cara que vem de lá ele é menor. Eu vou tirar ele da pista porque eu sou maior. Tá, mas é uma pessoa. Talvez seja uma família dentro daquele carro. Então, quando o cara esquece que do outro lado tem uma família, é onde começa o risco. É onde acaba a empatia, é exatamente onde começa o risco. Tem um amigo meu que de vez em quando comenta comigo o seguinte: você tá andando no trânsito, aí aparece aqueles caras que ficam buzinando. Aí, tá, aquela buzina que o cara até às vezes pergunta, meu irmão, pergunta quanto é essa buzina aí, né? E aí ele costuma dizer o seguinte: ele diz, cara, esse cidadão ele tá precisando de ajuda. Perfeito. Aí eu tava aqui agora conversando, eu lembrei da história da buzina, né? Será que pode ser assim, obviamente, não diretamente, mas indiretamente, um sinal de que, tipo, esse cidadão, ele precisa de fato de ajuda e a buzina Sim. tá sendo um indicador para ele? Você acha que isso aí Eu acho que é um pode influenciar? indicador interessantíssimo. Para mim é interessantíssimo, porque já é falta de tolerância, né? Já é falta de tolerância. Tem uma história bacana, Disseu. Quando eu não falei aqui, mas eu sou motorista de caminhão de berço, né? Aos 7 anos de idade. É mesmo? Aos 7 anos de idade, meu pai era caminhoneiro, meu avô era caminhoneiro, então aos 7 anos de idade eu aprendi a dirigir caminhão. Caramba, que Eu legal. passava na rua, só a cabecinha ali no volante, né? Meu pai do lado e todo mundo olhando ali, Vai dizer que impressionado. caminhão não tem piloto não, né? Então, assim, e jovem, com 16, 17 anos, não, naturalmente não tinha habilitação, mas eu já dirigia sozinho, já viajava em alguns casos para alguns lugares que eu não ia passar o policiamento rodoviário, enfim, é a necessidade. E naquela situação, eu era muito dono do mundo, cara. Sabe, 16, 17 anos, achava que sabia de tudo. Um veículo gigante, Um caminhão né? gigante, todo mundo me olhava, dizia, mas como é que pode, esse menino no volante? Enfim, então eu me achava O cara, o né? cara. E aí o que acontece? O cara arrumava confusão em toda É esquina. mesmo. Era, impressionantemente, pasme, eu arrumava confusão em toda esquina Caramba. quando o assunto era trânsito. E tinha um gatilho, Disseu, que era impressionante como ele funcionava para eu perder o controle. Era a buzina. Então eu acho que a buzina deve ter Caramba. deve ter alguma coisa ali contrária naquele negócio ali que tira o cidadão de si. Só que olha só que interessante. Um dia eu passei por uma situação que, como eu era de cidade pequena, meu pai caminhoneiro, meu avô caminhoneiro, tinha uma tradição, uma família muito conhecida na cidade, muito respeitada. Um dia eu passei por uma situação que, curiosamente, eu não revidei. O cara me trancou com um ônibus coletivo e tal, e eu parei, esperei o cara passar e, curiosamente, eu não revidei, não buzinei, não xinguei. No dia seguinte eu cheguei na casa do meu avô para almoçar, estava todo mundo reunido na mesa, e o meu avô disse assim, eu recebi um elogio seu. Eu disse, foi meu avô, de quê? Disse, um amigo meu estava passando na rua tal, quando um ônibus lhe trancou lá, lhe fechou. E você parou, esperou, não buzinou, não gritou. E esse cara veio me falar desse elogio, impressionado com a sua calma, com a sua tranquilidade. E todo mundo na mesa vendo aquilo, eu parei e pensei, cara, se fosse o contrário, né? Se fosse o contrário. Então, aquilo ali para mim foi um aprendizado.
A partir daquele dia, o que é que aconteceu? Exatamente o que eu falei aqui no início do podcast. Eu comecei a andar atento ao que era um gatilho para mim, um gatilho que me tirava do sério. Então, o principal gatilho que me tirava do sério era a buzina. Então, eu comecei a andar atento. Pô, se eu ouvir uma buzina aqui, eu tenho que me policiar quanto à minha resposta. Então, foi o que aconteceu. Eu comecei a treinar o meu cérebro para agir diferente. E quando você treina, você vai empilhando memória de seu, empilhando, aquilo vira um aprendizado, vira uma crença. E essa crença me faz agir de acordo com a crença instaurada. Então, aquilo se tornou uma crença, eu aprendi. Hoje, cara, você pode buzinar daqui da Fernandes Lima até o centro, atrás do meu carro. Você não vai me tirar do sério mais. Só que eu precisei aprender isso. E não é fácil. E não é fácil, entendeu? Todos os dias você vai se treinando, você vai se policiando, você vai aprendendo. E do jeito que isso funciona para as pequenas coisas, funciona para as coisas até maiores. Por exemplo, quando eu era, como eu comentei com você, quando eu era 32 quilos mais gordo, né? Quando eu era obeso. Ainda tô impressionado aqui. 32 quilos. 32 quilos, cara. 32 quilos, com muito orgulho. Quando eu era 32 quilos mais gordo, comia de tudo, a todo momento, sem restrição. Hoje eu cuido da minha saúde todos os dias, hoje eu me alimento muito bem, hoje eu zerei o açúcar, eu não como açúcar. Então, assim, teve diversos ganhos. Mas o que eu quero dizer é que a mesma mentalidade que eu precisei treinar para me cuidar quando eu recebesse um gatilho, um gatilho emocional referente a uma buzina que me tirava do sério, eu também precisei treinar sobre a minha alimentação. Então, funciona para as diversas áreas da vida, cara. Entende? Então, a mesma disciplina que eu precisei aprender, as mesmas crenças que eu mudei referente à minha alimentação, referente a cuidar da minha saúde, a me exercitar todos os dias, e que me trouxeram 32 quilos a menos, é a mesma raiz que me fez aprender sobre o gatilho emocional do controle no trânsito, por exemplo. Hoje às vezes eu tô com alguém no carro e alguém faz alguma coisa e o cara olha pra mim e fala: você não vai buzinar, cara, você não vai falar nada, o cara que tá do meu lado já perde. Tá nervoso, né? Tá nervoso. Não, cara, o cara errou, deixa ele ir embora. Eu escuto muito isso. Aí os caras, ô, bicho, esse teu carro não tem buzina, não, é? Eu também ouço. Tem buzina, não? Tem, por quê? Rapaz, o cara tá ali, dá uma buzinada, pô. Eu já tive caso de um amigo meu e tacar o dedo na buzina. Eu disse: meu amigo, você quer vir dirigindo? Porque pra mim tá de boa. Mas o cara, esse bicho, deixa o cara, pô. Deixa o cara. Deixa o cara, porque é como você falou, né? Perder o controle não resolve. Não vai resolver, não vai dar certo. É verdade. Aí, tu, com um pouco de dor aqui no peito, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui. Rapaz, eu vou dizer, é uma hora que passa que a gente olha assim e diz: meu irmão, rápido, cara, muito rápido. Com você eu conversava aqui 2 horas facinho. Com você, como eu disse, eu aprendo. Tô seguindo o amigo, viu? Já falei, vou começar como diz a história, a compartilhar conhecimento por aí também, viu? Vamos junto. Vamos junto e vamos mesmo. Junto a gente vai mais longe. Com certeza, com certeza. Aí, então, eu queria ver aqui o seguinte, pro nosso último quadro aqui, que é o Segura Essa Dica. E eu queria que, se fosse possível aí, você trouxesse aqui umas 3 dicas, né, simples, que você acha que um gestor, não só de frota, como qualquer outra pessoa, enfim, que está nos escutando, que pudesse deixar aqui uma dica, 3 dicas, se fosse possível, para ele poder trabalhar tudo aquilo que a gente conversou, que a gente falou, os pontos que você acha que é importante aí, que ele pudesse, vamos dizer assim, tentar a partir de hoje aqui, a partir desse podcast, cara, eu vou tentar botar em prática essas dicas que foram fundamentais aqui, que o meu amigo Ayrton falou aqui pra gente, viu? Rapaz, eu gostei demais desse podcast, viu? Porra. Eu também. Então vamos lá. 3 dicas. A primeira, sem dúvida alguma, é enxergue o teu motorista por trás da farda. Tá? Então, treine o cara, dedique atenção para ele, ouça as queixas dele. Por mais que eu tenho uma equipe de 57 motoristas só na distribuição. Tá? Só distribuição.
É fácil ouvir queixa de 57 motoristas? Não é. Não é fácil. Cada um tem sua queixa, tem sua dificuldade. Mas a gente não pode ignorar. Então, o primeiro passo é enxergue o cara por trás da farda. Tem um ser humano ali por trás daquela farda e tente entender a dificuldade dele e ajudar naquilo que você puder e treine ele a respeito disso. É massa você treinar o cara para ele entregar resultado. Pô, nós estamos finalizando o ano agora lá com a equipe, a gente está comemorando. Estamos com um resultado bombástico para entregar para a diretoria. Um resultado fantástico, entendeu? Caramba, que Uma arretado. economia absurda. Pô, parabéns para minha equipe. Aproveitar aqui, deixar os parabéns para minha equipe que me fez Muito chegar bom, lá também. Então, Muito bom, cara. Muito assim, bom. mas esses resultados vêm de pessoas, de seu. Então, se você não entender de pessoas, não importa o que você faça, nunca vai ser bom, cara. Então, primeiro você precisa enxergar o cara e treinar ele. Cara, dá ferramentas para ele lidar com as dificuldades do dia a dia. Palestras, treinamentos, uma conversa, um bate-papo. Pergunta se ele tá bem, se a família dele tá bem. Bicho, tá acontecendo alguma coisa contigo? Nós temos lá uma política lá com os meninos lá. A gente tem o acompanhamento da velocidade e quando a gente enxerga um motorista que ele passou da velocidade, né? Então o pessoal liga para ele ou até eu mesmo. A maioria das vezes são os meninos e eu sempre peço para ligar assim. Pergunta se tá tudo bem primeiro. Bom dia, fulano e tal. Como é que você tá? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Por quê? Não, cara, porque chegou uns alertas aqui de excesso de velocidade. Tá tudo bem contigo Que aí? arretado, cara. Tá tudo bem comigo aqui sim. É porque eu precisei fazer uma ultrapassagem. A maioria das vezes, essa é a desculpa. Eu precisei fazer uma ultrapassagem aqui e o cara tava. Eu entendo que você precisou fazer uma ultrapassagem, mas, cara, ainda que você precisou fazer uma ultrapassagem, você não pode esquecer que em primeiro lugar está a sua segurança. E aí, quando você faz isso, você se pôs em risco por um momento. Cara, não faz mais isso, é uma política da empresa, é por você, é com cuidado com você, com o teu ajudante. Então, evita exceder a velocidade para a gente não ter problema, para não dificultar a minha vida nem a tua. E para até as pessoas que estão na via onde você está passando. Então, primeira dica de seu, treine o seu motorista, ouça ele e entenda o cara, sabe? Dedique tempo para isso, dedique tempo. A segunda dica que eu dou é, se você, essa eu acho fantástica e essa eu aprendi com meu pai. Se você precisa dizer alguma coisa desagradável pro motorista, diz quando ele voltar da rota, cara. Diz quando ele voltar de viagem. Às vezes eu vejo situações que o cara discute com o colaborador, o cara joga uma bomba no colaborador e manda ele ir embora pra viagem. O cara sai dali com a mente cheia, com uma ferramenta que pode levar o progresso do país nas costas, mas que pode acabar com a família, cara. Então, tem alguma coisa difícil para tratar com o cara? Trata quando ele retornar. Tenta tratar pessoalmente. Tenta tratar por ligação. Às vezes um áudio, uma mensagem soa diferente. E se é do cara entender um ponto, ele entende 2, 3 pontos. E aquilo ali gera um estresse. E aí o cara tá fazendo, ele tá tentando fazer o melhor que ele pode. De repente ele recebe uma notícia ruim no meio daquele... que vem de uma liderança direta dele. Pô, o cara fica... eu tô fazendo de tudo aqui, o cara ainda vem... Então, você acabou de gerar um pico de estresse no meio do dia do cara e o cara tá com uma ferramenta perigosa na mão. Então, evita. Se tiver como, deixa para falar quando o cara chegar. E sem contar que na maioria das vezes que você falar com o cara na saída, ele vai descontar no veículo. A raiva dele, ele vai descontar no veículo. Caramba. São Entendeu? pequenas coisas que, assim, que a gente para olhar com calma, a gente vê que o quanto gera impacto, né? Isso. São pequenas coisas que fazem a diferença. Fazem a diferença ao longo do dia. Caramba. É isso aí. Meu amigo, muito, muito, muito obrigado. Gostei Eu que demais agradeço, meu aqui. irmão. Se pudesse, a gente ficava aqui falando, conversando, que eu não ia transformar isso aqui no podcast, não. Eu ia transformar num seriado, porque assunto aqui, rapaz. Não ia faltar, não. E eu vou ser sincero a você. Eu tava olhando aqui agora, ainda tinha 18 perguntas para fazer.
Aí eu disse, rapaz, vou logo anotar aqui umas pescas aqui, porque eu sei que o homem é bom quando ele começar a falar, mas o tempo e, como diz a história, é o podcast, não é uma minissérie, né? É verdade, é Aí eu verdade. disse, eita, mas não vão faltar oportunidade pra gente conversar não, Com viu? certeza. Eu me coloco, Disseu, à sua disposição, Obrigado, meu irmão. colocar à disposição da galera, os gestores que quiserem uma palestra, que quiserem. Posso vender meu peixe Com aqui? certeza, não só pode, como deve. Deve. E o homem é bom, viu? Ele foi lá na empresa, fez um pequeno bate-papo. Meu amigo, o comentário foi um só. Quando ele volta. Quando ele volta. Estamos em dívida, estamos sem sala de reunião lá de treinamento. Mas até recentemente falei com o pessoal lá da empresa, lá da equipe, que tentasse, se fosse o caso, já que a gente provisoriamente estamos sem a sala de treinamento, que a gente providencie alugue, leve a equipe, que realmente é muito bom. Vai certo? ser uma honra, sem O dúvida. primeiro gerou um grande impacto, e eu tenho certeza que o novo bate-papo lá, Sim. você vai fazer diferente. Então, quem ainda não conhece, quem ainda não teve essa oportunidade, chama meu amigo Ayrton, porque ele faz a diferença. Viu? O homem é bom, viu? Que é isso, Disseu. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez aqui Nada, por meu irmão. disponibilizar Eu o que seu agradeço. tempo, por dividir aqui um pouco a sua experiência, contar um pouco a história, o quanto você ajuda no dia a dia. Como você Show. disse aí, mais de 50 pessoas só na parte da frota, dirigindo ali de motorista, Só na distribuição. só na distribuição. Cara, isso aí, hoje em dia eu escuto muita gente falando, cara, eu tenho 6, 8, 10 motoristas, é uma dor de cabeça e não sei o quê, mas é como você falou, até onde você está entendendo o outro lado, né? Até onde você está realmente escutando aquele motorista ali, né? E Isso. você, às vezes que eu inclusive visitei, vi o quanto você vai trabalhando ali com muita paciência, com muita maestria, né? E o seu time ali, eu vejo que tem surgido outros Ayrtons, Sim. né? Então, devagarzinho, cada vez mais. Melhorados, inclusive. Melhorando, exatamente. Então, meu irmão, parabéns aí pelo trabalho que você vai Obrigado, fazendo. gratidão, Obrigado mais uma vez. E sempre que você também tiver alguma ideia de bate-papo, quiser compartilhar, a Show. casa é sua, viu? Show. Tamo junto aí, Tamo viu? junto. Obrigado mesmo pra vocês. Reforçando, quem ainda não tá seguindo aqui, meu amigo Ayrton, vai lá, Ayrton Cantilino, segue, curte, entre em contato com o homem, que ele já deixou a dica aqui, viu, pra poder fazer ali um bate-papo, uma mentoria, Isso. conversar, que ele é diferenciado. Quem ainda não tá seguindo aqui, a Zuc também, vai lá, estamos no YouTube, na Amazon, na parte da Apple, no Facebook, no Instagram, em diversos canais, Spotify também. Estamos em diversos Show. canais aí, então vai lá, segue, compartilha, manda para aquele seu amigo, você gestor, você motorista, manda para sua equipe, divide tudo isso que foi contado aqui, que eu acho que vale a pena todo mundo escutar, parar, sentar e refletir o quanto esse assunto ele é importante. Meu irmão, tamo junto. Um abraço. Vamos embora, viu? Um Vamos abraço. embora. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques a sua frota otimizar. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques.